Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, queridos paroquianos da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz. A você que está nos acompanhando também de qualquer outro lugar, de outra cidade ou de outro bairro de Teresina, muito boa noite. Queremos desejar a você nesta noite de sexta-feira uma excelente noite, na paz de Deus, na proteção de Nossa Senhora da Paz, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para realizar mais uma live não musical desta vez, mas uma live que tem assim um sentido muito especial, já que nós temos aqui em nossa paróquia o Padre Toninho Barbosa, como pároco, ele que tem estudos na parapsicologia, ele que é psicólogo como formação, tem como formação a psicologia, e vamos com ele conversar sobre algumas coisas que é muito comum a gente estar falando no dia a dia, nas nossas casas, nas nossas famílias, que são essas questões de mal-assombração. A pessoa diz que viu uma visagem, né? Viu uma alma, pessoas que dizem que tem uma casa ali próximo que é mal-assombrada, que aparecem coisas, enfim, sobre macumba, sobre bruxaria, feitiço, né? Feitiço pega. Vamos saber com o Padre Toninho Barbosa já nesta live que vamos, dentro de poucos minutos, começar. Padre Toninho, boa noite. Boa noite, Cacá, e boa noite a você, querido internauta, nesta noite. É uma noite que a gente vai fornecer algumas informações e também formação para o nosso crescimento. Eu queria fazer desse momento um momento também de apostolado, de ensinamento, de orientação para a nossa vida. E como eu sou uma pessoa de fé, e você também é uma pessoa de fé, e nós acreditamos na força do Espírito Santo, no próximo domingo a gente vai celebrar a Ascensão do Senhor, e no outro domingo, a vinda do Espírito Santo de Pentecoste, a gente podia invocar o Espírito Santo nesse momento, pedindo as luzes do Espírito Santo para mim, para você, para este momento. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, Padre Toninho já se apresentou. E você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, aqui do Santuário Nossa Senhora da Paz, queremos dizer para vocês que nós estamos tentando abrir um canal do YouTube. Queremos pelo menos atingir os 1000 inscritos, que é o número mínimo para que o YouTube reconheça as nossas transmissões. Para isso a gente precisa de você, precisa dos seus amigos. Nós temos, parece-me que a última vez que eu olhei, tínhamos 830 pessoas inscritas, faltando aí apenas 170, né? Então, vamos fazer uma corrente de amizade, de solidariedade, para que a gente consiga atingir esses 1000 inscritos e essas transmissões possam chegar também através do YouTube. É importante dizer para você que o YouTube facilita para muitas pessoas, porque na TV, nessas TVs de Smart que está saindo agora, elas têm o YouTube lá dentro da sua estrutura, que possibilita a pessoa assistir tudo por ele lá sem precisar de muitas coisas. Então facilita, né? E também na televisão fica até mais bonito para ver, né? Fica maior. Nem todo mundo usa o computador, o notebook. Facilita. Então se inscreva, peça a seus amigos também para se inscrever. Nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Padre Toninho, este debate, conversando com ele sobre bruxaria, feitiço, casa mal-assombrada, macumba e alguns outros temas, inveja também. E eu gostaria de começar falando sobre bruxas, né? A bruxaria sempre foi e vai ser um elo entre o mito e a razão, né? Entre a ficção e a realidade. Elas encontram o campo imaginário popular das pessoas
e se dissemina pela cultura, pelos costumes de determinados povos. Padre Tonho, a primeira pergunta é essa. A bruxaria é real? Ela existe mesmo? Como o senhor define a bruxaria? Primeiramente, eu queria, antes de entrar nesse assunto aí, falar da ciência para a psicologia, né? Ela entrou, foi reconhecida, foi colocada, era dizia a palavra metapsíquica antigamente, para poder tratar desses assuntos. É quando foi em 1934, né, um cientista, Dr. Heiner, ele colocou a palavra parapsicologia, era uma palavra que abrangia, né, esses assuntos de bruxaria, de feitiçaria e outras coisas mais, de pessoas que conversam, ou então teve contato com pessoas que já morreram, tratar desses assuntos, né? E quando foi num congresso internacional de parapsicologia, em 1953, na Holanda, foi lá que os cientistas, né, quase unânime, eles aprovaram a ciência parapsicologia. Tem um grupo de grandes cientistas que eles têm até alguns fundamentos dizendo que que parapsicologia não é ciência, porque não dá para experimentar, né? E a ciência precisa de experimento, de coisa bem científica, né? Tem outros cientistas, né, também com bom fundamento, que garante que a parapsicologia é uma ciência, né, de grande ajuda à humanidade, né? E aí, em 53 foi reconhecida. Então, né, de 53 para cá é um tempo curto, né? Então, para a ciência é quase nada, né? E no momento, para muitas pessoas é a ciência mais odiada, porque ela explica coisas que o pessoal acharia que não devia explicar, ficava melhor. E também a ciência mais amada, porque para muitos, né, ela tem explicação que ajuda a gente a viver melhor no nosso dia a dia. Então, eu tenho a parapsicologia como ciência, né, que ajuda a gente a viver no nosso dia a dia. Outra coisa, antes de responder a questão sobre bruxaria. O ser humano, ele é complexo. Complexo. Graças a Deus. Ele não é tão simples. O ser humano, ele é, né, obra de Deus, como diz no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. A gente é em mais semelhança de Deus. Por exemplo, só para a gente entender o ser humano. Estava na ciência, cristalizado na ciência, que no nosso cérebro tem uma parte física responsável pela memória das coisas antigas. Da infância, da adolescência e pronto. Se danificar, ninguém vai mais escutar, ninguém vai mais lembrar daquelas coisas passadas. Da adolescência, da infância, né? Segundo a ciência. E já está cristalizado há mais de 200 anos. Aquele artista, cantor, Herbert Viana, que ele teve um acidente, Herbert Viana teve um acidente na praia no Rio de Janeiro e danificou, ele levou uma pancada na cabeça, né, e na parte do cérebro dele, que segundo a ciência há 200 anos, cristalizado, dizendo que ele não ia mais lembrar das coisas passadas, né, da adolescência, da juventude dele e da criança, porque essa parte no cérebro foi um pouco danificada, né? E ele ficou em cadeira de roda, e agora ele está fazendo show, cantando suas músicas, lembrando de tudo. E ele permitiu a ciência examinar, e hoje nós temos muitos aparelhos que ajudam a gente a penetrar no ser humano, nessa máquina fantástica, né, que Deus criou, para poder examinar. E percebe que o cérebro, né, quando ele não pode ir direto, ele faz outros arrudeios para poder chegar. Então, ele jogou no mato, no lixo, sei lá, então provocou uma reflexão para os cientistas, né, que o ser humano, o cérebro é complexo. Pensava que era uma parte só, era responsável por isso, não é só uma parte. O cérebro do ser humano é complexo e tudo. Então, por isso que o ser humano é, né, essa grandeza e, ao mesmo tempo, também essa problemática que provoca, né, muita ciência para poder estudar, para poder entender. Só na medicina, nós temos mais de 480 especialidades. Só para a gente perceber a grandeza do ser humano. Só na medicina temos mais de 480 especialidades. A psicologia, ela já tem registro de 50, né, ramos, podemos dizer assim na linguagem popular, abordagem, como abordar o ser humano, para entender o ser humano.
O ser humano é complexo, né? E o estudo da bruxaria fez o ser humano perceber a grandeza, né, que é o ser humano. Quer dizer, o próprio ser humano estudando as manifestações, né, de certas pessoas que na compreensão popular eram bruxos, tratavam o mal. Hoje já tem a bruxaria para o bem, a bruxaria para o mal, né? Algumas pessoas que são adeptas dessa teoria, né? E estudando isso é que foi nascendo a ciência parapsicologia. O ser humano, podemos dizer, é uma sumidade de complexidade, de grandeza, e que ajuda o ser humano cada vez mais a desenvolver. Tem uma frase do Padre Quevedo, fizeram a pergunta a ele, os mortos interferem no mundo? Fizeram essa pergunta a ele. E para ele responder essa questão, ele escreveu 5 volumes. Né? E do primeiro volume, no prefácio, lá pelo final do prefácio, ele tem uma frase bem interessante que ajuda a gente a entender e a compreender. Né? Segundo ele diz assim, é sabido pela história, é sabido que quem não tem crença, tem crendice. Né? Quem não tem fé, tem superstição. E quem não tem Deus, tem ídolo. Né? Isto é, o ser humano, pela sua natureza, ele sente necessidade de crer em coisa além dele, que está além dele. O ser humano, por natureza, ele é transcendente. Ele transcende o momento, transcende a matéria, ele vai muito além. Né? E isso ajuda a gente a ter uma compreensão, um entendimento do ser humano. E a bruxaria está ligada muito à mente, muito à crença. Né? A pessoa já fizeram muita pergunta a mim, tanto no dia a dia como em jornal. A bruxaria existe? O feitiço existe? A macumba existe? Faz essa pergunta. Aí responde assim, depende. Depende como, padre? Se eu acredito que o feitiço existe, então ele existe. Se eu acredito que ele não existe, então ele não existe. O que está ao nosso favor e o que é a nossa mente. Se eu coloco, na linguagem popular, se eu coloco na mente, na cabeça, que o fulano fez feitiço para mim, por exemplo, ilustrando, eu vou fazer um feitiço para você, seu Cacá, no dia 30 de fevereiro, às 4 da tarde, o teu braço vai secar. Eu vou fazer uma bruxaria, eu vou fazer um feitiço para secar, porque você não me respeita. Se você acreditar nessa mensagem que eu estou te dizendo, né, que eu vou jogar um feitiço em você, até vou falar com fulano para colocar um feitiço. Por que eu coloquei 30 de fevereiro? Porque não existe no calendário nem na mente humana. Quando existe muito, é de 4 em 4 anos, 29. Né? Por isso que eu coloquei essa data, porque não existe. Mas se você acreditar, o que é que acontece? No dia 30, às 4 da tarde, seu braço começa a secar. E aí você vai para o médico, para a medicina, faz análise, nada. Não tem nada. Aí um dia você lembra, o padre Toninho um dia falou que ia colocar um feitiço macumba em mim para poder meu braço secar. É isso mesmo. Aí alguém lhe disse, Cacá, tem fulano de tal que tira feitiço, que tira macumba. Você vai lá, fizeram para você uma bruxaria para secar seu braço. Fizeram, né? Aí você vai lá, você vai crendo que o fulano tira. Quando você chega lá, você se apresenta. Olha, eu sou fulano de tal, meu braço está secando desde o dia 30 de fevereiro, das 4 da tarde. E eu fui para a medicina fez todos os testes, tiraram o laboratório, fizeram uma sonografia e não deu nada. Depois eu lembrei que uns 2 anos atrás o padre Toninho tinha falado, eu fiz um negócio com ele, que ele não gostou, ele foi e disse assim, eu vou fazer para você uma bruxaria, uma macumba, um feitiço, para poder teu braço secar, para você aprender a me respeitar. E aí o macumbeiro, o feiticeiro, o bruxo está lá para te atender, ele olha para você, olha com convicção e diz, é verdade, já estou vendo o feitiço, já estou vendo a bruxaria que fizeram para você, já estou vendo, eu vou curar. Se ele perceber que você é um homem que tem dinheiro, ele vai dizer assim, olha, você vem aqui 9 sexta-feira, né?
eu vou fazer todos os trabalhos para poder seu braço voltar ao normal. Se ele perceber que você não tem tanto dinheiro, ele coloca 7. Se ele perceber que você é uma pessoa pobre, tudo, mas faz tudo para poder ficar bom, ele coloca 3 sexta-feira. Por que esse número 3, 7, 9? Né? Porque está no universo cultural do ser humano, da pessoa, que 3, 7, 9 é número significativo. E na sexta-feira também é um dia significativo. Né? Então ele diz, olha, você vai trazer isso, isso e isso. Mas os meus poderes são poderes que eu recebi e não precisa pagar. Mas você sabe que eu tenho aqui água, luz para poder pagar, você coloca uma oferta ali, uma ajuda à colaboração. Se a consulta da medicina é R$100, você coloca a vez 200, 300 ali. Cada vez que você vai. E aí, como ele diz para você, na terceira sexta-feira, na terceira-feira você sentiu o braço tranquilo e depois voltou ao normal. O que foi que aconteceu nesse percurso? Eu coloquei o feitiço em você, a bruxaria, a macumba? Não, eu não coloquei. Ele tirou a macumba, o feitiço, a bruxaria? Não. E o que aconteceu? Aconteceu que você, no seu interior, na sua mente, você acredita nessas coisas. Agora, como você é uma pessoa de fé, você diz assim, eu não creio nessas coisas. Pode fazer o que quiser. Mas lá dentro, você tem um medo de dizer, rapaz, aconteceu. Eu era pequeno, mamãe falou que fulano botou feitiço em Beltrano e aconteceu isso. Lá dentro tem um medozinho, então, no fundo, a sua mente acredita. Essa crendice, essa chamada crendice, que você acredita nessas coisas, né? Por isso que aconteceu. E o que aconteceu lá com ele? Ele tirou o feitiço? Também não tirou o feitiço, nem maconha nem bruxaria, porque não tinha colocado. Como você foi acreditando que ele tira, e ele deu uma ordem para você, que na terceira sexta-feira vai acontecer isso, então o que aconteceu? A sua mente foi fortalecida, a sua crendice foi fortalecida, e ele fez um gesto, e como ele falava com autoridade, com poder sobre você, você acreditou e voltou ao normal. Não tirou o feitiço e colocou o feitiço. Né? Por isso que aqui acredita. Como a gente crê em coisa que está além da gente, por isso que o Padre Quevedo disse, quem não tem crença, tem crendice. O que é crença? Crença é crer no Deus verdadeiro. Crendice é crer nessas coisas, no cabo vassoura de trás da porta, né, na sandália emborcada, e por aí vai. Né? Então a gente chama crendice. E isso tira a nossa liberdade, tira o nosso prazer de viver, a gente fica crendo nessas coisas. Então a gente deve, é como diz o primeiro mandamento da lei de Moisés, da lei de Deus do Antigo Testamento. Crer em Deus sobre todas as coisas. Né? Mas, pela sua colocação, o que eu entendi foi que a bruxaria, o feitiço, não sei se você que está nos acompanhando está atentando o raciocínio. Pelo que o Padre Tonho disse, para que a bruxaria, o feitiço atinja a mim, eu preciso permitir. Crer. Não é? Eu preciso que dentro de mim tenha esta crença, como o senhor está dizendo, essa crendice, melhor dizendo, não é isso? Sim. Por isso é que eu falei no começo que existe no imaginário popular essas coisas. Né? Elas surgiram aí, quando a gente veio ao mundo, elas já existiam, né? Essas coisas, nossos pais vão passando e aí a gente vai tendo esta concepção de que existe mesmo. E é interessante, por exemplo, aqui tem um médico que ele fez 20 mil cirurgias. Né, ele fez, né, e uma da pessoa que fez cirurgia morreu. O que é que acontece no imaginário popular? Tu vai fazer uma cirurgia, vou com quem? Com fulano. Fulano morreu. Fulano morreu na mão dele. E aí você não vai mais. Você esquece que ele fez 19.999 cirurgia, ótimo, né? Mas na última, para completar as 20 mil, o fulano morreu. E aí espalha e pega e todo mundo aceita. O que é que acontece com os bruxos, com os feiticeiros, com os macumbeiros na linguagem popular? O que é que acontece? Eles erram, né, 100, 200, 300 vezes. Ninguém nem se importa. Quando ele acertou uma vez, pronto. Rapaz, fulano fez isso. Você foi lá e ficou bonzinho, Beltrano, né? E aí passa, né?
É como diz o ditado popular, a mentira ela é mais divulgada, ela é mais atraente, ela é mais convincente, ela é mais abraçada, ela é mais aceita. A verdade, a certeza, a coisa boa, nós temos dificuldade de aceitar, de acreditar. Qualquer besteirinha que acontecer, a gente, né, joga fora, né? E tudo que foi de bom e abraça com o que é ruim. A gente, andando pelo centro da cidade, a gente vê, Padre Toninho, nos postes, nas paradas de ônibus, cartazes de promessas muito comuns, assim, tipo, traga o seu amor em 3 dias, né? Promessas de pessoas que trabalham com búzios, com cartas, com qualquer outro tipo de bruxaria, né? Qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que muitas vezes confiam nessas promessas, digamos, falsas, né? Se é assim que eu posso dizer. Qual é o conselho que o senhor dá, principalmente para uma pessoa que seja católico e que acredita, né, por estar no momento triste da vida, no momento de autoestima baixa, e vai lá e recorre a isso? Qual é o conselho que o senhor pode dar para essa pessoa? Olha, primeiramente é um trabalho interno. Por que ela vai? Porque ela acredita, né? Ela escutou, quando era criança, do vizinho, de fulano e beltrano, que é capaz de fazer isso, né? Ela acredita e a mente dela, a nossa mente, ela vai realizando aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito de verdade, né? Lá no fundo do meu íntimo, do meu ser, aos poucos ela vai direcionando e vai acontecendo, né? A nossa mente, é aquilo que o Cláudio diz, olha, a única coisa que está a teu favor é a tua mente. É a única coisa que está a teu favor é a tua mente. Às vezes a gente pensa que é o amigo, o pai, a mãe, não, é a mente, né? Só ela está a meu favor e me obedece. Então, se eu acredito nessas coisas, por isso que eu procuro, né? E às vezes dá certo, dá, porque eu vou com toda a convicção, eu vou com toda a certeza, eu tiro todas as dúvidas e entro de cara e consigo, né? Por causa da crença, né? Então, para eu viver feliz, eu tenho que eliminar essas crendices, né? Pela fé em Deus, a fé verdadeira, e pela oração. A oração, né, pode, com a evolução da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento intelectual, do intelecto humano, pode aparecer. Mas até hoje, a única maneira, o único jeito, o único modo de você se aproximar de Deus, de você conversar com Deus, é pela oração. Pela oração. E a oração é deixar Deus falar. Não é só você chegar lá e blá, 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 não. Não, é você deixar Deus falar. É você fazer silêncio, né? E onde é que eu vou encontrar Deus, né? Se você pega a Bíblia Sagrada, existem muitos textos, né? E livros, né? Deus está dentro de nós. Na primeira página da Bíblia, no capítulo 1 do livro do Gênesis, diz lá o texto sagrado que nós somos em mais semelhança de Deus, né? No livro do Eclesiastes, ele tem alguns textos que diz que Deus está em mim. Tem cultura nesse mundo afora, como é que ele faz a saudação? Ele faz uma saudação, faz uma vênia para o outro, significando, o Deus que está em mim sauda o Deus que está em você, né? E o Novo Testamento diz que nós somos o templo de Deus, né? A casa do Espírito Santo, né? Então Deus está em mim, né? Ele mora em mim. Então, se eu vou aos poucos eliminando essas coisas e crendo de verdade em Deus, eu vou me libertando e vivendo saudável. Já pensou? Procure imaginar, você que está nos escutando nesse momento, você que acredita que tem que acordar com o pé direito na frente. E aí o despertador despertou em cima da bucha, você se levantou e esqueceu, colocou o pé esquerdo. É um dia de sofrimento. É um dia de lamento, um dia de tortura para você, né? É melhor você crer, os 2 pés são criatura de Deus, foi Deus que fez, são importantes. Vai tentar viver só com o pé? Não consegue. Todos os 2 são importantes, né? Então, em vez de eu crer,
eu tenho que acordar com o pé direito, eu tenho que crer em Deus, eu tenho que me levantar crendo em Deus. A minha crença em Deus verdadeiro, a minha crença em Jesus Cristo me dá uma força, um ânimo, me desperta, né, portas, janelas, né, estrada para eu caminhar livre, caminhar e ser saudável, né? Quero só aproveitar aqui uma pausazinha, só para tomar uma aguinha aí, para dar um abraço aqui para o Alisson Vilarinho, o Aldo Correia, Flávia Barbosa, a Eliane Pio, mandou até um abraço para o senhor, a Dorinha Ferreira, da Pastoral da Misericórdia, Marise Souza Santos, sempre nos acompanhando em nossas lives, boa noite. Também a Alice Feitosa, Dona Alice Feitosa, disse que é esposa, né? Do diácono Barbosa. Ela disse que com certeza é um tema de suma importância para nós cristãos. A Gardênia Souza. Quem mais? A Temes Leitão. A Josélia de Paula. Rosângela Souza. Eliane Pio. A Érica Mota. O Toshiro. Mandou uma boa noite para o senhor. A Rosilene, né? Sua irmã. Fátima Souza, Rosângela, a Rosilene, é a mesma, né? Josélia, Ivanete, Miriam Borges, Railana Gomes, todo esse pessoal nos assistindo, Deusdete Gomes, né? O nosso querido ministro da Eucaristia, o pessoal da Capelinha de Palha que está nos acompanhando. Nosso abraço para todos vocês. A Lígia Lacerda, Fabiana, né, que é lá da Capelinha de Palha. O Antônio Feitosa, meu amigo Preguinho. Francisco Assis. Não me lembro quem é o Francisco Assis. Fabiana Lima. Maria do Amparo Fonteneles, ministra da Eucaristia. Márcia dos Santos. Cícero Matias. Almi César, um abraço, Almi. Natália da Silva. Antônio Feitosa, de novo, Padre Toninho, e quando se trata de coisas estranhas que acontecem na casa de um casal que já faleceram, viu? Lembre aí. Erli Duares, Antônio José, Cleide Gomes, Joaquim Leal, José Francisco, nosso amigo Zezão, Alice, é isso, Keila Suelma, Ida Maria, nossa amiga Ida, Atevaldo Rodrigues, está pedindo a bênção, Padre Tonho. Cleide Gomes, Vinícius Oliver. Quem mais? Erli Duarte, já disse, né? Vinícius Oliver e tal, Fabiana, Francisco. E a você do Instagram, não estou aqui no Instagram no momento, mas sinta-se abraçado por todos nós, tá? Por mim, pelo Padre Toninho, pelo Marques, por toda a Pascom da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz. Padre Toninho, tem uma questão muito interessante que eu queria que o senhor comentasse também, dentro dessa questão da bruxaria. É muito popular, e aqui no Brasil está se popularizando muito mais ainda, a festa do Halloween, que surgiu nos Estados Unidos, a festa das bruxas, e aqui até as escolas fazem essa festa. E há uma divergência muito grande entre católicos e não católicos sobre esta festa, ou sobre o patrocínio desta festa por parte das escolas. O que é que o senhor acha disso? Como eu falei, né, a gente tem que ter fé em Deus e não nessas coisas. E essas festas, sem você querer, você está alimentando essa crença na bruxaria que tira a sua liberdade, né? Você pensa, não, está alimentando. Tem muita gente, tem outros, né, que não acreditam, mas tem uns que acreditam e vai aos poucos, né, perdendo a liberdade, perdendo o estímulo, e às vezes uma pessoa brincando para ela, dizendo assim, eu vou fazer uma bruxaria para você, assim tudo, né? E aí a pessoa ela, como é que se diz, começa a cair, e diz, foi fulano que fez uma bruxaria para mim. E escola é para poder alimentar a pessoa, né, oferecer um conhecimento mais científico, mais aprimorado, para a pessoa crescer, e não para poder alimentar superstição, né? É como diz aqui o Padre Quevedo, né? Quem não tem fé tem superstição,
né? Tem superstição. Eu tenho que alimentar a minha fé verdadeira, a minha comunicação pessoal com Deus, né? E a quem pediu a bênção, que Deus possa te abençoar, fortalecer cada vez mais. Outra coisa que eu queria falar também aqui, acho que você não tocou aí, e que eu escuto muito aqui nessa sala, não estou aqui fazendo a live, né? Eu já atendi várias pessoas. Padre, eu era um comerciante, padre. O senhor não imagina o meu sucesso, dando tudo certo. Padre Toninho, no dia que eu fiquei sabendo, padre, que fulano de tal tem inveja de mim, tudo caiu. Hoje eu estou na miséria, já perdi tudo, né? Aí o pessoal acredita que a inveja do fulano, da minha pessoa, faz eu cair, fecha as minhas portas, fecha a minha janela, fecha eu perdo o ânimo, a criatividade para poder, né, administrar as dificuldades da vida, né? O feitiço, a inveja atrapalha, né? Gente, aí eu digo assim para a pessoa, você trouxe o problema e também você trouxe a solução. Vamos aqui raciocinar, usar a nossa inteligência que Deus nos deu, a inteligência, só um parênteses para a inteligência. Segundo o pessoal que trabalha a inteligência, o desenvolvimento intelectual, na psicologia tem um ramo que trabalha essa questão, dizem que a média mundial, até agora é que o ser humano, a média mundial, conseguiu usar 7% da inteligência. Os grandes cientistas chegam a usar entre 10% e 11%. Olha o que tem aqui dentro para ser desbravado, né? Para ser estudado. Aí voltando para a inveja, né? Aí o pessoal conta, olha, se a inveja tivesse poder, a inveja tivesse poder, no dia que o fulano começou a ter inveja de você, era naquele dia que você começou a cair. Mas você começou a cair no dia que você ficou sabendo que o fulano tem inveja de você. Então não foi a inveja do fulano que fez você cair. Agora o medo que está aqui dentro de você, da inveja, do feitiço, da macumba, da bruxaria, foi que foi fechando, né? Fechando. Apareceu uma dificuldade na sua vida. Em vez de você usar a criatividade para superar a dificuldade, você começou a se desculpar. Não, é porque fulano tem inveja de mim, é que fulano botou macumba em mim, é porque fulano fez feitiço para mim, por isso que eu estou caindo, né? Ele usa uma desculpa para poder, né? Olha, gente, eu acho que se não tivesse na Bíblia o casal Adão e Eva, a gente tem que inventar. Olha, preste atenção, o casal Adão e Eva, que é a nossa prática no dia a dia. Vem cá, Adão, por que você está se escondendo? Porque eu estou nu. Por que você está nu, Adão? Porque eu comi a fruta. Mas você comeu a fruta? Sim, a fruta do conhecimento do bem e do mal. E quem foi que fez você comer? Foi Eva. Eva? Não foi eu não, foi a serpente. Quer dizer, nós temos uma dificuldade extraordinária de assumir a nossa vida, as nossas responsabilidades, os nossos deveres. E nós temos uma facilidade extraordinária de botar a culpa no outro. Temos essa facilidade, né? Então, o problema da inveja. A inveja ela não tem poder de merda nenhum. Pode ter 1000 pessoas tendo inveja de mim, não estou nem aí. Agora, se eu tenho medo, esse medo, essa crença, essa crendice lá dentro, que a inveja está me derrubando, é essa crença, né? Nessa que deve. Agora, se eu me liberto dessa crendice e acredito no Deus verdadeiro, pronto, sou tranquilo, sou saudável. O senhor falou na questão da inveja, num aspecto até um pouco difícil da gente estar pensando nela. Porque o senhor falou da inveja que atinge a quem está sendo invejado. Não foi isso? Mas geralmente a inveja ela é tratada por aquela pessoa que sente inveja, ou seja, a gente considera aquela pessoa que sente inveja dos outros uma pessoa triste, uma pessoa sofredora, né? Ou uma pessoa má. E Santo Tomás de Aquino disse que a inveja é a tristeza pela felicidade do outro, né? É uma compreensão. É uma compreensão, né? E muito bonito. Ele disse que uma das características da inveja é que a gente sente inveja de uma pessoa próxima da gente, né? Ou seja, por que a inveja está sempre associada ao fracasso? O invejoso coloca a culpa do seu fracasso sempre nas outras pessoas, como o senhor acabou de dizer,
E eu lhe pergunto, talvez a pessoa que esteja nos ouvindo, a Paula de Lima Rocha, outra pessoa que entrou aqui, o Diácono Epifânio, a Joana, Maria de Jesus, a Geozelane Fidelis, a Dora Batista, o Abdias, nosso abraço a vocês, a Graça Souza, o Antônio Feitosa novamente. Qual é a, digamos assim, o que o senhor diria para essas pessoas que têm esse sentimento de inveja, de como ela superar esse sentimento que é triste? Seria bom ela transformar, em vez de ter inveja, eu vou me inspirar no fulano, né? Olha, existe uma frase bem interessante, de uma grande sabedoria, está no livro dos Provérbios, também você encontra, né? E os mais velhos também ensinam, eu escutei muito da minha avó, dizendo, não existe, né, benefício sem sacrifício. Muitas pessoas querem ter benefício sem fazer nenhum sacrifício. Ele olha para o fulano e pensa que o fulano está sendo beneficiado, porque o fulano tem muita sorte e ele não tem nenhuma sorte, né? O fulano não fez nenhum sacrifício, ele está fazendo sacrifício, né? E aí começa a ter um sentimento negativo, em vez de se inspirar, né? E para poder superar e encontrar, ele começa a ter inveja, que é um sentimento horrível, que faz você se curvar, você se abaixar, você não ter condição de lutar, né? Então, o que está faltando é você superar, né, a inveja, transformar no... Né? E se aparecer alguma dificuldade, faz parte da vida, né? A dificuldade, o obstáculo, né, a barreira, né? Tudo isso faz parte. Não há benefício sem sacrifício, né? Para poder alcançar um benefício, existe um sacrifício, né? E você tem que passar por ele. E interessante, o sofrimento, a gente pensa que o sofrimento é punição de Deus. Tem na cabeça da gente isso muito forte, né? Fulano está sofrendo, não, porque ele fez isso, fez aquilo e tudo, né? A gente sempre está ligado, né? Se fosse verdade, Cristo não tinha sofrido, porque ele não fez nada de errado, né? Ele era o Filho de Deus e tudo, né? O sofrimento, ele faz parte da vida humana. Faz parte da vida humana, o sofrimento. Às vezes o sofrimento, ele é mestre, é professor, ele ensina a gente a viver, a crescer. Então, quando apareceu alguma dificuldade, apareceu algum sofrimento, em vez de eu baixar a cabeça, eu vou levantar a cabeça para ter visão, né? Em vez de eu ficar angustiado, eu vou ter um pouco de alegria e pedir ao nosso bom Deus que mande o Espírito Santo para iluminar nossa inteligência e a gente encontrar a saída. Diz alguns, pessoal da gramática, né? Pessoal que estuda, é o seguinte: crise. A coisa mais fácil da crise, como é que eu vou sair da crise? É só tirar o S. Fique cri. Em vez de eu ficar perdendo tempo me lamentando, né, eu vou perder tempo tentando criar, encontrar a saída. Por exemplo, agora mesmo, na pandemia, nessa crise, todo mundo fechado, todo mundo parado. Tem muita pessoa que vai, nessa crise, crescer. Descobrir um jeito de gestar, de administrar, de gerar essa dificuldade, e encontrou uma saída belíssima para poder crescer e desenvolver, né? Então faz parte da nossa maturidade passar por alguma dificuldade da vida. Veja o ouro para poder brilhar, o tanto que ele sofre. Isso é queimado. É. O Vinícius Oliveira aqui diz o seguinte: a inveja é a pior macumba que existe. É verdade, padre? Podemos dizer isso, né? Que é uma macumba, que é uma crendice, né? Que a inveja está me derrubando, né? É uma crendice que você tem no seu interior. Você tem que se libertar. E aí, como eu gosto de dizer, a história vai um pouco dizendo, né? Aquilo que eu acredito, ou então aquilo que eu temo, aos poucos vai me acontecer, né? Atrai, né? Vai atraindo e aos poucos eu estou chegando aonde eu não queria, ou então aonde eu queria. E o gato preto? Muitos gatos pretos espalhados pelas ruas aí, de repente a pessoa diz: se eu ver um gato preto na tamanha sexta-feira 13, estou morto. E aí? Já pensou? 13 de agosto, sexta-feira, encontra um gato preto. Já pensou? Quem crê nessas coisas aí sofre. E sofre muito, né? Às vezes a pessoa conta e você fica sorrindo, pensando que é uma besteira, mas é uma coisa muito séria lá dentro dela. É uma angústia, é um sofrimento
terrível, terrível, né? Então ela tem que trabalhar a pessoa dela para se libertar. Por exemplo, um caso também, saindo da inveja, entrando no negócio de feitiço. Acontece, às vezes, mais com o ser humano feminino, né? A mulher é casada, ou então namora um homem, e de repente ela descobre que o homem tem outra mulher, né? A mulher, a outra descobriu que ele tem outra mulher. O que é que ele faz? O que é que ela faz? Ela vai enfrentar outra mulher. A outra mulher diz o seguinte: eu vou encher você de alfinete, de agulha, vou fazer um feitiço para você, né? O que é que acontece? Um dia ela está em casa, porque ela sente umas pontadas aqui no seio, na barriga, né? No corpo dela. Aí ela vai ao médico, o médico tira um raio-x, está lá, o corpo cheio de agulha, alfinete. O que é que faz a ciência? Dá anestesia, né? Corta e tira, né? Eu sou capaz de conversar com a pessoa e tirar isso sem se cortar, e sai. Depois a pessoa tira um raio-x, vai tudo lá, não tem nada, né? Por quê? Porque ela acreditou que a fulana de tal coloca feitiço nela. O que é que acontecia? A fulana pegava uma boneca e coloca o nome da pessoa, que é fulana de tal, e todo dia coloca uma agulha lá, um alfinete lá na boneca, né? Ela que está em casa, né? Como as duas brigaram e ela escutou o fulano que ia colocar isso nela, né? Então ela começa a sentir uma pontada e ela percebe que o fulano está fazendo macumba para ela, fazendo feitiço, né? Aí tem que trabalhar a mente dela, assim como entrou aquelas agulhas. Então, num raio de 50 metros, onde tiver uma agulha, um alfinete, né? Na hora que a fulana faz lá e a mente dela capta a mente dela, que fez isso, num raio que tiver alfinete, agulha, a mente atrai, né? E a pessoa entra no corpo dela. Ela nem percebe. Depois que ela vai perceber que lá dentro tem, sentindo algumas coisas, pega no seio um pouco, sente que dali, né? E aí, o que é que acontece? A gente vai trabalhar, né, e dar uma sugestão telepática para ela, né, para poder a mente expelir, sair e depois trabalhar a mente dela para ela não crer nessas coisas, para ela crer no Deus verdadeiro, ter uma fé, ter uma crença, né? Não crer em ídolo, mas crer em Deus. Não ter superstição, mas ter fé, não ter crendice, mas ter uma crença verdadeira para poder superar essa dificuldade, que às vezes demora, tem que mandar para um psicólogo para trabalhar a pessoa, né, para ela ter uma autoestima melhor, acreditar em coisas verdadeiras, e às vezes demora 6, 8, até um ano mesmo. Que o Chico Rico pediu a bênção para o senhor ali da redenção, seu Chico Rico, Chico. Né? Graça Teles, o sofrimento melhora a nossa visão, ela disse. O Vinícius Oliveira falou da superstição. Boa noite, Padre Toninho, Francisco Cássio, Maria Diana, Francisca Lima, Marise novamente, Vicente de Paula, parabéns, Padre Toninho, pela live. Jesus Camelo, Padre Toninho e suas sábias explicações, tá? Jesus Camelo que diz. É lá do Planalto Uruguai. Viu? Muito bem, a Vera Lúcia está assistindo. Eu também queria, nesse momento aqui, lembrar, esse momento é o aniversário do Luiz Gonzaga, né, o diácono Gonzaga, ele até, o coração de Jesus aqui, Taboca do Pau Ferrado, ele, nesse momento está sem ajuda na comunidade, porque está todo mundo fechado. Nossos parabéns ao diácono Gonzaga. Hoje é aniversário também do padre Paulo Fernando, nossos parabéns do padre Jeová, padre Ronaldo, padre Valderi Veras, que é o padre Veras lá para o Alto Uruguai, aniversário dele também. Nossa gratidão, nosso muito obrigado e nossos parabéns. Muito bem, nós estamos falando com o Padre Toninho sobre algumas coisas que dizem respeito ao nosso cotidiano, à nossa realidade. Nesta live aqui do Santuário Nossa Senhora da Paz, aqui na Vila da Paz, em Teresina, Piauí. Uma pessoa perguntou de onde é a live, né? Talvez seja uma pessoa que não conheça. Nós somos de Teresina, no estado do Piauí, da Arquidiocese de Teresina. Estamos na Forania Sul 1, estamos num santuário mariano, Santuário de Nossa Senhora da Paz, que foi construído por este servo de Deus que vocês estão vendo aqui atrás, Padre Pedro Bauzi, construído e erguido por ele que hoje está no processo de beatificação e canonização, foi já chamado de servo de Deus, ou seja, dado o primeiro passo para este processo. E nós estamos falando sobre macumba e algumas outras coisas, e
Nós sabemos que a macumba ela tem origem africana, né? Tem origem na África, né? Foi quando os negros vieram naqueles navios da África como escravos para o Brasil, que vieram com essas crendices, podemos dizer assim. É uma realidade que invoca orixás, né? Eu não falo assim crendice, porque a macumba, né, na cultura africana é uma religião, é um jeito de se comunicar com o divino, com o sagrado, né? Como eles eram proibidos aqui no Brasil a cultuar os deuses, a religião dele, né? E o branco, o europeu que mandava, né? Então eles, né, foram colocando o nome nos santos e colocando assim, é um jeito de comunicar, né? E depois foi levado para o lado do mal, né? O lado do mal, e aí desvirtuaram um pouco a religião do africano, né? O surgimento da macumba, podemos dizer, ela tem uma conexão muito com o candomblé também, né? Sim. Porque no período colonial do Brasil, inclusive, os negros não podiam... O candomblé é religião, é um jeito de se comunicar com o divino, com o sagrado, né? Tem essa compreensão, esse entendimento. Daí, uma coisa que a gente precisa talvez repensar nos nossos meios, até de catequese, para não fazer discriminação com certas pessoas que podem até ter a sua religião, né? Por exemplo, é muito pejorativo chamar alguém de macumbeiro, né? Então, o que é que o senhor diz para os católicos que têm esta rejeição para com as pessoas que cultuam esses orixás, para essas pessoas que praticam esse tipo de religião? Primeiramente é o seguinte, nós temos que respeitar o ser humano, né? E a gente tem que apresentar o evangelho, né? Não é impor, mas é propor, né? Assim fez Jesus Cristo, assim fez os grandes santos, né? Não tem a mania de impor e não de rotular o outro, mas de apresentar. Inclusive a gente vê, né, bem claro o Papa Francisco, né? Ele até fez como é que se diz, um documento, uma carta, né, Deu pra ver, não. Do Pontifício, né, sobre a alegria do Evangelho, né, Gáudio, né? Alegria, Evangelho, né? Gáudio, né? Evangelho Gáudio, que eu ter aquela alegria de ter fé, né? E apresentando, a pessoa vai se purificando, podemos dizer assim, vai ampliando o seu conhecimento e vai percebendo, né? Porque se você analisar com profundidade, com seriedade, né, a proposta de Jesus Cristo é a única proposta que nós temos que redime, que salva o ser humano, que resgata o ser humano como um todo, né? É o Evangelho. E quando você vai apresentando, a pessoa vai se autoavaliando e aos poucos vai abraçando, né? E na cultura africana, né, quando a pessoa se sente possuído pelo divino, pelo sagrado, ele se alegra, ele dança, né? Ele se alegra. Na cultura europeia, quando eu estou possuído pelo divino, pelo sagrado, eu faço silêncio, eu me curvo, né? Então, tem essa prática, né? A cultura indígena também, o índio, quando ele se sente possuído pelo divino, pelo sagrado, né, pelo Deus Tupã, ele se alegra, ele pula, ele dança, né? É um jeito de expressar, né, que eu estou com o sagrado, com o divino, né? E Jesus, ele traz, né, para nós uma proposta. Se você pega o Pai Nosso e vai analisar a frase do Pai Nosso, é uma proposta, né? É uma sugestão, como é que você deve, quando você estiver aqui no planeta Terra, na Terra, como é que você deve, né, se apresentar a Deus. Quando você chega diante de Deus, olha como é que ele ensina. Pai Nosso. Esse Deus que criou tudo, criou você, ele não é só seu, ele é nosso, é de todos nós. É uma proposta, né? E se ele é nosso pai, o outro é meu irmão. Se o outro é meu irmão, ele merece, né? Ele já tem a dignidade, mas ele merece o meu amor, o meu respeito, minha veneração, porque ele é meu irmão, né? Porque eu chamo a Deus de Pai, né? Pai Nosso, Jesus ensinou, quando se apresentar diante de Deus. E depois a gente decora e reza, vê até de maneira automática, né? Mas é uma proposta, você vai analisando, ele está ensinando como é que você deve se apresentar diante de Deus. Nós temos aqui pertinho de nós, na Bahia, o sincretismo religioso, que é esta união
das religiões afro com o catolicismo, né? Não é união, é um certo respeito, né? Mas não há uma enculturação de ambas as partes, tipo, um pouco do catolicismo, um pouco da religião afro, e ali existe uma mistura? Eu não vejo assim, um pouco de outro fazer uma mistura, né? Mas um reconhecimento que tem certas práticas que me leva a me aproximar do Deus verdadeiro, né? A enculturação é um certo reconhecimento e é um certo respeito àquela prática, e aos poucos eu vou respeitando, e quando eu respeito, eu estou atraindo o outro, né? Para poder ele fazer uma avaliação mais profunda, né? Da experiência de Jesus Cristo, né? Por exemplo, existem estudos no mundo, eu não sei o nome do autor, eu não lembro, né? Sobre a pessoa de Buda, a pessoa de Maomé e a pessoa de Jesus Cristo, que foi os 3 homens e de Moisés, né? Moisés, o fundador do judaísmo, né? Jesus do cristianismo, Buda do budismo, Maomé do islamismo, né? E tudo, né? Existe estudo dessas pessoas, né, sobre esses homens, né, que fala que chega à conclusão, né, sem usar a fé, usar a inteligência, que Jesus é o único que oferece uma proposta, né, que resgata e que redime o ser humano como um todo, né? Quando você conhece a proposta dele, você vai, né, se desfazendo um bocado de coisa que às vezes, em vez de te libertar, fazer é te amarrar, né? Tirar a tua liberdade, né? O que eu estava querendo explicar um pouco, que se eu tentasse, foi muito boa a sua explicação, mas se possível, tentar explicar para quem está nos assistindo agora, essa questão que a gente, como professor, a gente estuda um pouco, quando os negros na senzala, na Casa Grande, lá, eles queriam, né, rezar a sua fé, a sua religião afro, sendo proibidos pelo catolicismo da época, que não permitia, né, a religião oficial do Estado. Eles fizeram esse que eu digo enculturação, no sentido de, por exemplo, pegar a imagem de Nossa Senhora e transformá-la em Iemanjá. Ele substituía, né? Para enganar a Casa Grande, né? Ele substituía, né? Esse aqui para poder... É uma defesa de vida, para defender a nossa vida, defender nosso jeito de se comunicar. Então eu vou substituir, em vez de usar a Iemanjá, que é da nossa cultura, do nosso conhecimento, da nossa tradição, a gente vai colocar a imagem de Nossa Senhora. O branco chega aqui e olha a Nossa Senhora, mas nós temos outra visão, né? outro conhecimento, né? Em vez do branco apresentar, né, quem é Nossa Senhora, para poder eles, né, nela, até vão perceber que na pessoa de Maria tem alguns traços dessa mãe querida que ele chama de Iemanjá, né? Então, e vão percebendo que a religião, né, que leva a Deus. Inclusive a palavra religião, se você for analisar, são 2 palavras só, né, que estão O que é que acontece? Aconteceu que no início da humanidade, o tempo está passando, né? Falta um minuto no Instagram. No início da humanidade, existiu uma harmonia total, uma comunhão total, Deus e o homem. O homem no sentido homem e mulher, o Deus e o ser humano, Deus e a pessoa. Comunhão total, um trânsito livre, né? Tudo, né? O que é que acontece? Pela ganância do homem, do ser humano, da pessoa humana, pela ganância de querer ser Deus, né? De querer ser o tal, né? De querer ter o poder, o que é que acontece? Essa ligação quebra. Ele desobedece a Deus. Desobedece. E aí houve essa quebra, né? A religião é tentar fazer essa ligação. Essa ligação que foi quebrada nós chamamos pecado, né, que é desobediência, a ganância pelo poder. Essa ganância. Agora a gente quer fazer uma ligação, religar novamente, né? E Jesus Cristo é essa pessoa, né, que apresenta essa proposta, essa ligação, né? Ele e o Pai é um, né?
e vai fazer morada em quem acredita nele, né? Ele aprende essa proposta de resgatar, de salvar, de redimir o ser humano, né? De voltar novamente essa comunhão, né, entre o ser humano e Deus. Nós estamos quase concluindo 1 hora de live e no Instagram, geralmente com 1 hora ela para, né? E a gente reinicia novamente. Então você que está pelo Instagram, se a live parar e quiser continuar pelo Instagram, a gente retorna aí. Se não, você entra na nossa página do Facebook, Santuário Nossa Senhora da Paz, e acompanha pelo Facebook também, tá bom? Queremos mandar um abraço para o conselheiro tutelar Ivan Cabral, meu abraço, também para a Eliane Pio, para o Edivaldo Torres, para a Nilda Mendes, ali do Bom Preço, muito obrigado, para a Sandra Cândido, Ivonete Borges, Josielma Fidelis, você conhece, né? Graça Teles, o Davi Rodrigues, da FM Carismas, o nosso abraço, né? O Ivan quer saber sobre o Espiritismo, o que o senhor tem a dizer. Aqui tem uma pergunta bem interessante que está ligada ao Espiritismo, até de Wilson, que mandou. É possível uma alma de um ente querido se manifestar no plano terrestre através de uma revelação privada, né, mediante autorização de Deus? Né? Aqui tem uma lei da parapsicologia bem interessante. Do além para o aquém não volta ninguém. Né? Por exemplo, eu atendi, já faz uns 2 anos atrás, 2017, uma pessoa chegou aqui com um telefone, né? Até o padre Gonçalo que mandou ali tu disse, olha padre, a gente estava na calçada, sentado, e fomos fazer um selfie. Quando a gente fez o selfie aqui, apareceu a vovó, que fazia mais ou menos uns 30 dias que ela tinha morrido, 30, 40 dias, no céu apareceu o rosto da avó, né? A gente estava na calçada, né? E aí a gente é católica, de que é pessoa cristã, fomos falar com o padre Gonçalo, ele mandou vir falar com o senhor. Eu disse, eu vou dizer alguma coisa aqui, e depois vocês, né? Por exemplo, na hora que vocês vão fazer o selfie ali, na calçada, aqui, talvez essa calçada, a avó gostava de sentar toda tarde ela sentava lá, a gente sentava lá dela, ela conversando, contando as histórias dela, ela era muito ativa e tudo aqui assim. E algum de vocês aqui, na hora que foi fazer o selfie, algum de vocês pensaram na avó, né? Claro que a gente pensou. A gente já disse assim, se a avó tivesse aqui. E aí, o que é que acontece, né? Nós temos ao nosso redor uma energia. O que é que aconteceu aí? Então, quando vocês pensaram na avó, né? A mente criou a imagem da avó, e essa energia que está ao nosso redor, né, a mente desenhou. E como esses celulares são muito sensíveis, captou e tirou a imagem. Não foi o que aconteceu, não foi que a avó voltou para tirar foto com vocês, não. A imagem da avó que está na mente, né, foi jogada fora, foi a palavrazinha fora, esqueci o nome da palavra, né? E a mente captou. Aqui acontece, eu já vi alguém dizer, padre, olha, faz 15 anos que meu pai morreu. Meu pai tinha 85 anos. E eu estava, 6 horas da tarde, sentada, de repente, quando eu levanto a vez, lá vem meu pai. Aí eu me levanto para me encontrar com ele, quando vai chegando perto dele, ele some, desaparece. Meu pai, como é que ele estava? Olha, padre, faz 15 anos, ele estava, né, calça, blusa e um chapéuzinho, que eu gostava de usar um chapéu e um bastão. Vamos raciocinar. Vamos usar a palavra ter, não é correto não, mas ajuda a gente a entender, né? O ser humano tem alma? Tem. Tem espírito? Tem. Não é correto não dizer essa palavra, mas para o momento entender, a gente pode dizer a palavra tem. Camisa, tem alma? Calça, tem alma? Bastão, tem alma? Chapéu, tem alma? Não. O que foi que aconteceu? A imagem do teu pai, que está aqui na tua mente, na mente humana, a mente, aqui no cérebro, quer dizer, no cérebro, a imagem está aqui no cérebro, né? Foi projetada fora com aquele chapéu, com aquela roupa, né? E você conseguiu ver. Aí, como você foi projetada fora, a energia que está ao seu redor, a mente trabalhou e criou a pessoa física ali, né? E se por acaso alguém visse ali a imagem e tocasse um alfinete, uma agulha lá, você que sentia a dor aqui,
Porque é a energia sua que estava projetada fora na imagem do Pai, né? Não foi que o defunto voltou, né? Que foi projetada fora a imagem. Mas, Padre Toninho, para complicar as coisas, eu nunca vi o pai de Cacá. Mas um dia eu me encontrei com o pai de Cacá lá em casa, né? Aí eu fui, criei a imagem dele, fui falar com o Cacá, eu vi essa pessoa assim, assim, assim. É meu pai, mas não conhecia o pai, né? Acontece que você conhece o Cacá, já teve encontro com o Cacá várias vezes, né? Então esse encontro, né, pelo nosso inconsciente, tudo que você sabe, eu sei. Tudo que eu sei, você sabe, né? Então, você tem imagem no seu inconsciente do meu bisavô que você não conheceu, né? E no momento, né, de um êxtase, ou então de uma febre muito alta, ou de uma emoção muito forte, ou de um pensamento, às vezes, consciente e inconsciente, né, vem à tona e você vê e até você fala, né? Você imita a voz da pessoa e pode gravar e levar para fazer uma análise, é a voz do fulano tal que ele nunca viu, né? E a imagem da pessoa não. O ser humano é fantástico. A ciência ajuda a gente, oferece algumas possibilidades de compreensão. Mas nós somos grandes, grandes. E como eu falei no início, né? Só para ter uma ideia, o que tem aqui dentro para ser desbravado, né? Agora que a gente conseguiu usar 7% da nossa inteligência. Imagina quando a gente chegar a usar 30, 40. Futuro. Já pensou no futuro? Você, né, antigamente, para poder falar com sua mãe, você tem que ir lá. Né? Agora você fala com sua mãe, vendo a sua mãe se movimentar pelo celular, pela imagem. Né? Só para a gente ver a grandeza que é o ser humano. Essa questão que você estava falando da projeção das imagens, é a mesma coisa que os sonhos. A Gardênia quer saber os sonhos, a ideia de estar falando com alguém que já faleceu quando estava dormindo. Como esta pode ser justificada, segundo ela, que é a pergunta dela? Sonho. Existe 1000 teorias para explicar sonho. Né? E às vezes, né, essa faculdade humana, que é o sonho, Deus pode usar para nos mandar alguma mensagem. Por exemplo, São José, ele foi orientado através de sonho, né? José do Egito, né? Foi orientado através de sonho, né? Então, sonho é uma faculdade humana, né, de grande riqueza. Eu não posso me inculcar, então colocar na mente aquilo, né? Mas eu posso, às vezes eu sonhei, eu vou fazer uma viagem amanhã. Fui dormir hoje à noite e sonhei que ia virar o carro na estrada, né? Aí eu não vou mais não, porque eu sonhei assim, é um presságio, né, uma precognição, é um aviso, então eu vou fazer. Não, eu vou, só que eu vou ter mais cuidado, né? Porque às vezes aquele não era comigo. Às vezes, do jeito que eu sonhei, aconteceu no mesmo lugar, o carro da mesma cor, do mesmo jeito, com outra pessoa, né? E o ser humano, né, nós temos... né, segundo a ciência, diz que nós temos o consciente e o inconsciente. E outro diz que tem um subconsciente. Né? O inconsciente, né, é uma maneira de dividir, para poder aprofundar e estudar o ser humano. O consciente, o inconsciente, ele é infinito. Né? Segundo alguns estudos feitos, inclusive o Padre Quevedo é um desses estudiosos desse assunto, o nosso inconsciente ele sabe 100 anos para trás e 100 anos para frente. Nosso inconsciente. Até para poder entender, por exemplo, você está aqui no alto de um prédio, bem na esquina do prédio, olhando para baixo. E lá vem um carro de um lado e vem do outro. Né? Aqui vem a polícia correndo atrás de um carro. Né? O sinal aqui tá fechado. E aí você, antes de acontecer, você sabe que vai acontecer um acidente. E você grita, aconteceu isso, né? Por quê? Porque você tem uma visão. O outro que vai aqui no chão, ele não está vendo que vem acolá um bandido correndo com a polícia atrás dele. Ele não vai respeitar, senão ele entra. Né? Nem que ele morra, né? Porque o bandido ele não está preocupado com a vida dele, ele quer escapar. Mas tanto faz escapar como morrer, para ele tudo é lucro. Né? E o fulano está lá em cima, como ele teve a visão de um lado e do outro, ele viu. Né? É o nosso inconsciente. Nosso inconsciente ele tem uma visão mais ampla. Né? Só para mim ter uma visão, só para ter uma noção aqui do nosso inconsciente, como ele é fantástico. Né? Aqui está o relógio na parede.
Toda vez que eu vou limpar, tirar a teia de aranha, eu boto uma escada, tiro o relógio ali e boto. E um sofrendo para tirar e coloco. Um dia eu estou aqui estudando, de repente o relógio cai. Meu Deus do céu! O relógio caiu, era 12h30 da noite. 24 horas e 30 minutos. Né? Falei, já é meia hora do dia anterior. E aí eu me assustei. Não, aqui está tendo coisa. Dormi. Aí rezei e fui dormir. No outro dia, o telefone toca. 6, 7 horas. Fulano, foi. Rapaz, o teu amigo morreu. Que hora? Rapaz, era 30 minutos do dia de hoje. 12h30 da noite. Rapaz, fora que o relógio caiu. Foi o que aconteceu. Aquele momento da dor da morte que a pessoa estava vivendo, né? Ela lembrou em você. Você era muito amigo, né? A sua mente, o inconsciente, captou aquela mensagem. E usou esse malabarismo para te avisar. Usou a mente, a força da mente, a força física da mente, tirou o relógio, que dá trabalho tirar, né, para poder fazer a comunicação. Mas só veio clarear mesmo no outro dia, quando o telefone tocou. Né? Quer dizer, é um jeito, né? Não é que o fulano estava morrendo e veio te avisar, não. A mente humana captou. Só para poder a gente ter a grandeza da mente, vamos terminar, né, já são 8 e pouco, só para poder ver como é o cérebro humano, a mente humana. Veja a cabeça de uma abelha operária. Não é pequena a cabecinha dela? E lá dentro da cabeça dela tem o cérebro dela, que é menor ainda. E a abelha operária, ela está em contato com a abelha rainha, que fica na colmeia, a abelha rainha, até 500 metros. Até 500 metros. Passou de 500 metros, segundo os estudiosos das abelhas, ela se perde. Às vezes a rajada de vento leva a 500 metros, ela se perde, não encontra mais a colmeia. Né? Mas até 500 metros ela vai buscar o néctar das flores e volta e pode ver ali 1000 colmeias, ela entra na colmeia dela, né? Porque ela está em sintonia, né, pelas antenas, né, pelo cérebro, da comunicação. Agora tu imagina um cérebro nosso, mais de 1 quilo. Né? Então, para o cérebro, tanto faz, para a mente, tanto faz ser 1 metro como 1 quilômetro, né, 1000 quilômetros, 100 mil quilômetros, é a mesma distância. A comunicação não é de morto para morto, de morto para vivo. A comunicação é de vivo para vivo, a comunicação. É de um cérebro vivo para outro cérebro vivo. Né? Essa é a comunicação. O Ivan Cabral, que é pastor de teólogos, diz assim, então o espiritismo é só imaginação. Espiritismo, a parapsicologia nasceu para estudar as manifestações, porque a parapsicologia é uma ciência que estuda as manifestações do inconsciente. Aquilo que aparentemente não tem explicação, nós estamos aqui, de repente essa garrafa sai. Né? Ou então nós estamos aqui, tudo fechado. De repente uma garrafa térmica entra, cheia de café. Né? E aí diz, não, foi um espírito de fulano de tal, né, que trouxe essa garrafa. Não, a mente humana, né, que atraiu, né, que deu uma velocidade, como diz o Albert Einstein, né, a velocidade na matéria, ela desmaterializa. Né? Então a mente deu uma velocidade tão grande nessa garrafa, né, que ela desmaterializou e depois voltou ao normal, e foi tão rápido, ela não perdeu a água e nem se quebrou, que ela desmaterializou. Então, inclusive, a física explica esse fenômeno. O Wilson, completando a pergunta do Wilson Barbosa, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, desculpa, o microfone estava desligado, né? E o que a parapsicologia fala sobre as manifestações diabólicas na vida da pessoa, isso sendo comprovado que não é algo meramente psicológico? O ser humano, ele encontra sempre a desculpa para poder fazer as coisas que ele quer fazer. Ele, por exemplo, inclusive, você faz uma coisa ruim. Faz de conta, o Wilson fez uma coisa ruim. Né? Aí o que acontece? Chega o espírito e diz assim, não foi o Wilson não, o Wilson é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, né? Foi o espírito de fulano de tal que é ruim, que se encarnou nele, ele fez a coisa ruim. Né? Aí é o espiritismo. Né? Uma pessoa
cristã, católica ou não católica. Como é que faz a leitura da coisa que o Wilson fez de ruim? Como é que ele faz a leitura? Não, aí foi o diabo, o demônio que se apossou do fulano de tal, ele fez ele, é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, ele fez isso, né? A gente coloca. E quando é político, que faz o roubo, a roubalheira, né, desvia, você sabe que está morrendo gente porque você fez isso, você é cúmplice, é criminoso de milhões de pessoas morrendo porque você fez isso. Aí você vai reclamar. E aí ele é uma pessoa de fé. Como é que ele responde? Não, padre, a minha vontade é de fazer as coisas boas, mas o sistema não permite, isso é o sistema, né? Isso a gente coloca uma desculpa. Adão foi Eva, Eva foi a serpente não tinha braço nem mão para poder apontar, ficou com a culpa. Nós temos essa dificuldade de colocar. O que foi que Jesus fez? Foi o que ele fez? Ele ensinou a gente a assumir. E nós temos dificuldade de assumir. Não, fulano fez uma coisa ruim, foi o diabo. Não, fui eu dei aquela vontade, aquele impulso de fazer isso, e eu fiz. Em vez de eu levar o meu impulso, a minha vontade para a mente, para poder pensar, para raciocinar, para poder ver a vantagem e a desvantagem, eu não fiz nada disso, né? Padre, o senhor está negando o diabo? Não, ele existe, né? Mas Jesus retirou o seu poder, e cabe a gente aproveitar as falhas, os erros, para poder reparar, para poder avaliar, para poder crescer, e não se esquivar ou então botar a culpa nos outros, né? A Bruna está perguntando o seguinte: padre, dias antes do meu avô falecer, eu vi uma cena de pessoas carregando um caixão dele para a igreja. Porém, no sonho, eu não via que era ele, mas a cena era clara. A cena se repetiu no dia do falecimento dele. O que a parapsicologia fala sobre isso? Eu vou colocar entre aspas, né? Isso é normal, né? O que é que aconteceu, né? O teu inconsciente já tinha consciência que teu avô ia morrer, como você falou, há 4 dias, né? Então, e aí vê essa cena através de um sonho, te preparando para poder, quando acontecer, você saber enfrentar, né? E nós temos essa capacidade, nós sabemos, sendo para frente, sendo para trás, nós temos pelo inconsciente, sabe? O inconsciente nosso, ele não sabe tudo, mas sabe quase tudo, né? Inclusive o nosso inconsciente, ele já começa a se formar logo no ventre da mãe, depois segundo alguns cientistas, né, estudiosos, depois da fecundação do encontro do esperma com o ovo, que é fecundado, é concebido, ali depois de 4, 5 dias ou 10 dias, já começa, né, tudo que a mãe vê, tudo que a mãe ouvir, tudo que a mãe sentir, é gravado no inconsciente do ser humano. Já a consciência do ser humano a pessoa começa a tomar consciência, 3 anos, 2 anos, 3 anos, e começa a ter consciência das coisas, né? Mas o inconsciente, por isso que diz que o inconsciente, ele não é que ele sabe, né, tudo, né? Segundo alguns estudos feitos, inclusive o Padre Quevedo, né, com outros cientistas, né, os estudos feitos, até 100 anos para frente e 100 anos para trás, o inconsciente humano tem essa consciência, tem esse conhecimento. Falando um pouquinho de Casa Mal Assombrada, antes da gente concluir, veja bem, desde quando a gente é criancinha, a gente veio falar de Casa Mal Assombrada. Inclusive tem até a música, né? Tem até uma música que dizia assim: era uma casa muito engraçada, não tinha portas, não tinha nada. A casa mal assombrada, né? Aqui na Catarina, a gente tem uma casa ali próximo à casa do Marques, que quando eu cheguei aqui na Vila da Pau, o pessoal dizia que era mal assombrada. Que era uma casa muito antiga, né? De pessoas. Inclusive a prefeitura queria tombá-la, né, como patrimônio. Não sei se é patrimônio cultural, acho que sim, patrimônio cultural pela estrutura da casa, né? E se diziam ali os moradores próximos que ouviam coisas, vozes, pancadas de coisa caindo e a casa fechada. Antes de eu estudar parapsicologia, né, adolescente, lá no interior, meu pai vinha com os animais carregados de rapadura, no tempo da moagem, né? E mandava eu ir deixar os animais na roça, né? Mais ou menos 6 horas, 6h30, 7 horas. E a roça do meu pai
né, passa no cemitério, um cemitério antigo, tem até lá a cruz de 1800, né, ainda era antigo. E eu cansei de entrar no cemitério para poder fazer medo ao pessoal que vinha das serras, né, e também para poder ver se via algum defunto, alguma alma, e nunca vi, né, graças a Deus, nunca vi. Quando eu escutava alguma zoada dentro do cemitério, eu ia olhar, era um peba, né, era cobra, era rato, era essas coisas assim. Mas já dormi em igreja antiga, lá em São Julião, quando eu trabalhei em São Julião, é uma igreja antiga, eu dormia na sacristia e depois eu ia, às vezes, lá para a igreja, para o sacrário, né, e rezava lá, diante do sacrário. A igreja antiga, nunca vi, quando eu escutava algum movimento, era um gato, era um morcego, era um rato, né, e não passava disso. Então, não acontece. E casa mal-assombrada, toda casa mal-assombrada tem gente dentro ou perto dela, né? Então, é coisa da mente humana, que é capaz de movimentar algum objeto, pedras, né, telha, e o pessoal fica assustado, né? E geralmente são pessoas que estão passando por dificuldades, né? Podemos até dizer assim, a paranormalidade, né, que é a pessoa, além do normal, a paranormalidade ela pode se manifestar de três maneiras. Primeiro, pelo sofrimento. De tanta pessoa sofrer, às vezes isso é um grito de socorro, né? Por exemplo, eu atendi uma casa aqui na Morada Nova, né? Uma casa que pegava fogo nas coisas, né? E, no entanto, era uma pessoa de grande sofrimento, né? Então, é uma manifestação do inconsciente de uma pessoa que está sofrendo. Então, a paranormalidade acontece, né, às vezes, em grande sofrimento de uma pessoa. E, às vezes, hereditária, pessoas, né, que o pai era assim, a mãe era assim, tudo vem lá. E, outras vezes, também, no nível da tranquilidade, a pessoa bem tranquila, bem calma, né, de repente, ela imagina uma coisa e acontece, né? Então, quer dizer, essas casas mal-assombradas, toda casa mal-assombrada é porque tem alguém perto, até no raio de 50 metros. Não tem nenhum registro além de 50 metros. Geralmente é 20, 30 metros, tem uma pessoa ali por perto que provoca. Só que a pessoa não tem consciência. Quando ela toma consciência, né, chega um parapsicólogo, ele percebe quem é e vai investigando, e quando ele tem certeza que é o fulano, que ele começa a conversar, a pessoa começa a tomar consciência, nunca mais vai acontecer isso. Pode levar água benta, né, espírita, e continua acontecendo, né? Mil coisas continuam acontecendo. Quando a pessoa toma consciência e recebe orientação, nunca mais acontece. O Aldo colocando aqui que aqui na Odilon Araújo, já ali acho que é Macaúba talvez, na Odilon Araújo, tem uma casa mal assombrada, né? Que ninguém quer morar mais lá. Casa bonita e tudo, mas que ninguém mora mais lá porque vê vozes com tom de ódio, de raiva. Ou seja, isso tem muito a ver talvez com o sentimento daquelas pessoas que moravam lá? Não. Tem alguém naquele raio ali por perto, tem, né, que às vezes ela se manifesta e aí colocado na casa, mas num raio de 50 metros ali por perto, tem alguém que está sofrendo, né? Ou então é pessoa meio ruim, né? E se manifesta, né? Como fosse um grito de socorro. Ela quer ser ouvida, quer ser escutada, ela quer jogar para fora aquela angústia, aquela dor, e o jeito de se manifesta de maneira inconsciente, ela não tem consciência desse jeito, né? E aí a pessoa coloca que é a casa, né? A casa não tem nada a ver, é alguém que está ali por perto, né? Eu vi uma história final da década de 80 para 90 do padre Isaac Vilarinho, não sei se você chegou a conhecer. Sim, padre Nosso Senhor Isaac. Ele estudava parapsicologia, santo. Exatamente. Ele estudava parapsicologia, né? Não sei se você sabia disso. E chegou para ele uma história de que numa casa as pedras voavam para cima da casa. Isso é normal. E ele foi lá e descobriu que era uma criança que estava sofrendo dentro daquela casa. Uma criança pedindo socorro, né? E ela atraía as pedras, né? E aqui uma colega coloca que numa casa faleceram 2, né? O casal. E um deles era espírito. E os filhos não conseguem viver na casa. Não conseguem. Quem diz isso é a Lucilene Rodrigues. Aí você tem que conversar com os filhos
para poder ele superar, porque já é hereditário para acreditar nessas coisas, acreditava, né? Os filhos acreditavam também que os mortos ficam voltando, né? É da mente humana, da faculdade humana, a pessoa deve fazer um trabalho, trabalhar essas questões para poder superar e tudo volta à normalidade, né? Agora, eu queria, para a gente concluir, porque ainda tem pergunta ainda, né? Mas são 9 horas, né? 8h30, vai dar 9 horas. Mas é o seguinte, qual é a pergunta aí? Aqui a Edna Lima diz assim: ô padre, se a pessoa leva um tapa e está só, né? Se no lugar está sozinha, ela disse que foi ela própria que levou o tapa. Por exemplo, para responder a questão dela aqui assim, vou ajudar a entender. No livro de Parapsicologia do Padre Quevedo, do Padre e outros padres, né, que escreve, e alguns outros parapsicólogos também, acontece que a pessoa ia dormir e amanhecia todo azunhado e até mordido, né? Manhãzinha amanhecia, e aí o pessoal, ela disse que passou a noite lutando com o diabo, lutando com o demônio, e ele azunhou e tudo. Mas acontece que não tem nenhum registro em fotografia que a pessoa amanheceu azunhada no lugar que a mão dela não alcança. Ela não amanheceu mordida no lugar que a boca dela não alcança, né? O sinal de que ela está azunhada foi onde a mão dela alcança, o lugar da mordida onde a boca dela alcança, né? Então, às vezes aconteceu de tal maneira, como a pessoa tem aquela crença, né, que o demônio vem atrás ela quer sair do demônio, mas o demônio não quer sair dela, e o demônio faz ela sofrer. Então ela faz isso de maneira inconsciente, nem percebe, né? Quando alguém vai trabalhar com ela, vai cuidar dela, a pessoa que tem conhecimento do caso, e começa a tomar consciência, nunca mais acontece isso. Esse tapa, se for analisar, é um tapa que ela levou, né, onde a mão dela alcança, né? Onde a mão dela alcança, né? E às vezes esse tapa ela levou, né, veio de repente nela, que ela não percebeu, foi uma velocidade na mão dela, com ela mesma, sem ela perceber, que ela teve aquela sensação que foi alguém de fora que veio e deu um tapa nela, né? Aí tem que analisar o caso, como é que ela está, como é que ela estava se sentindo, é uma conversa para poder perceber o que aconteceu. Às vezes ela mesma bateu nela, se ela perceber e teve aquela sensação. Por exemplo, é muito comum você ver vulto. Aí diz: como foi que você viu o vulto na sua casa? Padre, eu olhar assim, de lado assim, não foi olhar, eu vi um vulto caminhando, né? Se você, vou usar uma linguagem popular, quando você vira pelo rabo do olho do pessoal, né, dá aqui no ombro. E tem hora que você olha aqui e você vê, aqui na linguagem popular, a cabeça do ombro, como se fosse uma pessoa assim olhando para ti, né? Dá aquela sensação, né? O Emanuel pergunta o seguinte: padre, sobre as entidades da Umbanda, o que eles são? O que eles são? Muitas pessoas pedem prece a eles. Eu não sei dar uma resposta precisa, nunca tentei aprofundar essa questão, né? Mas as entidades da Umbanda são divindades na religião dele, na compreensão deles, né? Umas responsáveis pelo bem, outras responsáveis pelo mal, né? Tem essa compreensão. Como nós temos também na nossa experiência religiosa, nós temos as coisas boas que vêm de Deus, as coisas ruins que vêm do demônio, né? Na nossa linguagem popular. Eles também, na cultura deles, eles têm também as entidades responsáveis pelo bem e as entidades responsáveis pelo mal. Assim, uma resposta precisa, com profundidade, eu não sei dar, apenas de maneira superficial, um pouco alta nesse sentido aí. O Ivan Cabral pergunta o seguinte: o que o senhor acha da Igreja Universal que manifesta espírito mal? Eu gosto de assistir a Igreja Universal à noite, às vezes, né, quando eu tenho um tempo, né, e de ler. Ali, não sei se pode, mas tudo que eu assisti não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver, sim, né? Às vezes uma combinação, né? E às vezes também a fama. Por exemplo, para poder eu hipnotizar, tem que ter uma cumplicidade. Você tem que permitir eu fazer hipnose em você, né? Eu faço hipnose e depois eu manipulo você. Mando você imitar um macaco, mando você fazer aquilo, imitar tudo aquilo que você faz, né? Mando você comer uma cebola dizendo que você está comendo a maçã e você tem gosto de maçã. Mando você tomar, né, um copo d'água, sendo um copo de cachaça, você sente que é água, né? Então isso é a hipnose, né?
O padre Quevedo, por causa da fama dele, ele hipnotizava qualquer pessoa. Até quem não acreditava, ele conseguia, por causa da fama, né? Quando a pessoa desconfiava, ele, né, se concentrava, ele fazia a hipnose na pessoa, por causa da fama. O outro não, porque a hipnose tem que ter uma cumplicidade. E às vezes, na Igreja Universal e outras igrejas que eu já assisti na TV à noite, né, tem nada a ver, na minha compreensão, não tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com o demônio, tem a ver sim com teatro e com combinação. Ou então, uma pessoa já sabe que o pastor fulano de tal é desse jeito, e ela na comunidade dela é tida como uma pessoa ruim, e agora ela quer ficar boa, e ela foi para lá, fulano, vou levar você, fulano, para lá que você vai ficar boa. Ela já foi um pouco com medo. Quando ela viu, aí ela entrou em crise. Aí o que acontece? Quando você entra num tal de êxtase, ou então você sai de si fazendo o bem, qual é a compreensão? Você está com Deus, está com as coisas boas, com o Espírito bom. E quando você entra em êxtase, ou então, né, num momento assim de dificuldade, e você começa a fazer coisas ruins, imoralidade, palavrão e fazendo coisa aqui, aí você, a compreensão popular, você está com o demônio, você está com o diabo, atribui ao demônio, atribui ao diabo, né? Por isso que tem isso aí. E aí, e outra coisa, o que acontece? Você está inconsciente, né? E ali, e você não aguenta ficar muito tempo inconsciente, né? Geralmente é 1 minuto, 2 minutos, 3. É difícil passar daí. Aí o que acontece? Aí vai o pastor, ou então o padre, ou então outra pessoa, vamos expulsar o demônio. Vamos expulsar o espírito mal. Ou então o espírita, vamos expulsar o diabo, né? E aí coloca a mão e faz oração, e joga água benta, e joga isso que der assim, aí a pessoa ficou tranquila. Foi o que aconteceu. Nem expulsou o demônio, nem expulsou o diabo, e nem expulsou o espírito ruim que veio ali. Foi o que aconteceu. A pessoa se cansou, porque quando ela está inconsciente, ela consome uma energia do corpo dela muito grande, que ela, né, termina caindo, né, às vezes dorme, tudo aqui assim. O que foi que aconteceu? Não expulsou nada, apenas a pessoa se cansou, né? E às vezes esse pessoal sabe disso, né, e usa essa prática. Fulano é poderoso, ele colocou a mão, ele gritou, a pessoa desmaiou, e voltou depois, não lembrou de nada, né? Porque ela estava inconsciente, realmente ela não lembra de nada. Foi o inconsciente dela que aconteceu, né? E aí, em vez de você, né, como se diz, alimentar essas coisas, você deve tirar essas coisas, uma boa conversa, uma boa orientação, uma boa oração. E oração não é para poder, oração não é baigon para espantar nada. Oração é para fortalecer, é para poder me aproximar de Deus. A oração é para poder louvar a Deus, bendizer a Deus. É isso. Viu? Aí, Patonho, concluindo a nossa conversa, a nossa live, o diabo existe, né? O demônio existe, é uma criatura feita pelo próprio Deus, não é isso? Eu não sei dizer assim que foi na feito Bíblia pelo próprio diz, Deus, assim, então que Deus permite, né? Os anjos, uma vez maus. Perguntaram a João Paulo II, né? O que é o demônio? Ele olhou assim para o repórter, respirou e disse assim: é o mau uso da liberdade. Né? Preste atenção no Evangelho, nos Evangelhos. Né? Fulano está com o demônio. Foi o que o demônio fez. Não, ele não escuta. Ele tem ouvido e não escuta. Ele tem boca e não fala. Ele ia caminhando e depois ele cai, né, espumando, batendo com a perna. Então, essa doença aí, como é que a pessoa tem ouvido e não escuta? Tem boca e não fala. Tem língua e não fala. E a pessoa vai caminhando bonzinho, com pouca cai. Aí na mitologia grega, o que é que tinha lá? Tinha o deus das moças, chamado Demo, que era deus das moças. Então, na compreensão popular daquela época, a pessoa tem ouvido e não está escutando, então ele está com demônio mudo, com demônio surdo. Ele tem boca e não fala, está com demônio mudo. Ele vai caminhando bonzinho, aí o demônio derruba ele, né? Então toda doença interna, eles atribuem ao demônio. Foi o que Jesus fez. Jesus expulsou o demônio mudo, Jesus expulsou o demônio surdo, Jesus expulsou o demônio da pessoa que caía com epilepsia. Não, Jesus curou, ele fez um milagre ali. Ele não expulsou nada, ele curou. Por que ele não explicou? Porque Jesus, ele sabia que na frente a ciência ia explicar, né? Por exemplo, quando você está cheio de dúvida, como é que chama a Bíblia? No Novo Testamento, diabo. O diabo, né? O
Diabo vem da palavra divisão. Como é que eu sou um padre, eu sou um pastor, eu sou uma pessoa de igreja, uma pessoa religiosa. Aí eu fico pensando coisa ruim, né? Dentro da gente nós temos esse constantemente, né? Pensamento para o bem e pensamento para o mal, né? E aí essa divisão, esse diabo, essa divisão. Satanás, né? Que no Antigo Testamento nós vemos do livro de Jó, que Deus permitiu o anjo, né? Chamado Satanás, fazer um teste em Jó, né? Permitiu, né? Um anjo de Deus caído e tudo, né? Porque Satanás está ligado mais, né, a provocar, né? Provocar, fazer um teste, né? Quem foi que tentou Jesus no deserto? Foi Satanás, né? Diz lá o texto, né? Quando você pega no hebraico, é Satanás, né? Que fez um teste. Foi o que aconteceu. Jesus ali dentro dele, ele teve vontade de abandonar esse projeto de resgatar o ser humano e ficar e fazer que a primeira tentação de Jesus foi a fome, não foi? Que apareceu? A fome. A fome que apareceu. Material. Quer dizer, é a primeira necessidade da gente, nossa necessidade básica da nossa vida, é comer. Quando a gente está com fome, a gente, né, diz até o ditado popular que a comida boa, quem faz é a fome, né? O tempero é quem coloca é a fome, né? Então Jesus foi fazer um sacrifício, foi fazer um momento de oração e deu vontade. Foi o que ele fez, deu vontade de fazer das pedras pão. Diz que o Satanás apareceu, disse, está com fome, faz das que você tem, né? O que é que acontece aí? Quer dizer, a primeira tentação, né? É que Jesus sentiu, mas ele conseguiu vencer como? Pensando, raciocinando, olhando a experiência do povo dele, a experiência, também está escrito, não é só de pão que vive o ser humano. Né? E ele foi vencendo. A outra foi 3 tentações, a outra foi a tentação da riqueza. Quem é que não é tentado a querer ser a pessoa mais rica, né, que tem mais dinheiro, né? E aí, se eu me colocar ao lado dos ricos, das coisas aqui, eu vou ter rico. Jesus disse, eu vou abandonar esse projeto e vou ficar ao lado dos ricos, dos reis, né, dos imperadores, né, tudo que é assim, já que eu sou uma pessoa, né, influente. Não, mas eu não vim para isso. Isso é tentar o Senhor teu Deus. E outra tentação foi da religião, né? De pular lá da torre e os anjos descer com ele, né, fazer um espetáculo de fé, um espetáculo de show e tudo. Não é isso. Isso é tentar o Senhor teu Deus, né? Ele foi vencendo, olhando a experiência, né? E se eu preste atenção, são as tentações básicas, e a partir dessas 3, a gente é capaz de fazer tudo. Então a gente tem que tentar dominar. Eu vou ganhar dinheiro sim, mas sendo íntegro, ético e decente, e não facilitando tudo para poder ter. Né? Muito bem, tem muita gente dizendo aqui que o tema é muito grande, é muito comprido, muito importante, muito interessante, e o tempo é muito pouco, né? Muita gente dizendo que o tempo é pouco. Era uma hora só, já vamos com 1 hora e meia. Pois é. Muita gente dizendo isso, olha, concordo, tal, que o tempo é muito muito curto para um assunto tão interessante, tão gostoso de se ouvir. Nós temos no momento 75 pessoas online aqui pela página do Facebook, pelo Instagram, não estou olhando aqui agora, mas nós temos bastante gente também nos acompanhando. E nós, infelizmente, queremos agradecer a vocês, nos despedindo aqui desta live de hoje, porque realmente, como o Padre Tonho disse, já são 9 horas e 8 minutos. Nós tínhamos pensado numa live de no máximo 1 hora e meia, no máximo, né? E chegamos já quase 2 horas de live, mas eu acho que se você gostou, foi bom esse bate-papo, foi legal a gente estar aqui, propondo para você essas discussões, esses esclarecimentos com o nosso Padre Tonho Barbosa, ele que sabe muito bem explicar sobre essas coisas para a gente, né? Sobre essas coisas que a gente costuma ouvir falar. Então, as boas explicações, quem sabe a gente poderá repetir novamente numa outra performance, né? Uma coisa diferenciada, mas trazendo à tona essas discussões em torno disso. Né? Se você que ainda não nos acompanha, se inscreva no nosso Facebook, no nosso Instagram, melhor dizendo, no nosso Instagram não, no YouTube, né? Faça parte do nosso Instagram, aceite, nos convide. Na nossa página do Facebook também torne-se um amigo nosso do Facebook, da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz. Nós estamos colocando nos nossos anúncios as nossas contas bancárias aqui do Santuário Nossa Senhora da Paz, para que, se você deseja ajudar, levar a sua oferta, depositar na conta da paróquia, a sua oferta que você trazia para a igreja, será muito bem-vinda, né? Você sabe que a igreja continua com todas as suas despesas normais, né? Tanto os funcionários como a manutenção do prédio. Além do mais, nós precisamos fazer algumas coisas que, infelizmente, precisamos do dinheiro.
Então, fica aí a sua boa vontade. Eu agradeço todo o coração, você internauta, você paroquiano e paroquiana, você que é pessoa amiga, nosso agradecimento, espero ter ajudado, né, você superar alguma dificuldade, a saber enfrentar, né, algumas dificuldades vão aparecer no nosso dia a dia. O ser humano é fantástico, né? A experiência de nós somos por natureza nós somos, né, pessoas de fé, por natureza. Quando a gente nega essa dimensão da fé, nega a dimensão da fé, e aí você sofre, né? Para poder concluir, olha, gente, presta atenção o que diz a Bíblia Sagrada. No primeiro, logo no início, diz que Deus, foi que ele fez, Deus. Ele fez o ser humano primeiro? Não. Primeiro ele fez o mundo. Ele fez a condição da gente viver bem. E diz o texto sagrado que ele viu que era bem, ele viu que era bem feito. Ele fazendo as coisas sempre dizia, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era belo, né? Algumas traduções, né? E viu que era bem feito, em outras traduções. Então, depois que ele fez o ser humano, depois que ele fez o mundo, noite, dia, água, pássaro, animais e tudo, ele fez o ser humano? Fez não. Ele fez um jardim. Depois que fez o jardim, foi que ele fez o ser humano. E ele fez como ser humano? Imagem e semelhança. Então, nessa lógica é que a gente deve fazer. Primeiro, fazer o jardim. O que é o jardim? É a condição de viver com dignidade. Né? É o jardim, é você trabalhar para ter a condição de viver com fraternidade. Né? E depois, gerar o ser humano. Né? Eu vou gerar o ser humano, né, por amor. Amor. Toda pessoa, né, que se deixaram ser investigada, toda pessoa que tem dificuldade, né, um bocado de problema, quando você vai fazer um histórico da pessoa, um histórico mesmo, com profundidade, você percebe que aquela pessoa foi gerada no momento que o casal estava em dificuldade, em desavença, às vezes em traição, em briga, às vezes a mulher, né, tentou ficar grávida para poder pegar o homem, tudo. Toda pessoa, a gente deve ser gerada num jardim, isto é, num lugar bom, num lugar de respeito, de amor. É só o amor que deve gerar a vida, e não é o rancor, a raiva, a vingança. Todas as pessoas que têm problema psicológico, quando você vai analisar, fazer um histórico dela, vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, conversar com a grávida, quando ela estava grávida, foi gerado num momento difícil. E aí marca o ser humano. Né? Então a gente tem que ter um jardim, isto é, com quem é que eu vou ter um filho? Né? Analisar com seriedade. Se fosse para ter filho toda vez que eu transasse, não tinha a fertilidade. Quer dizer, a própria natureza humana, que não tem fé, vai usar pela natureza, e quem tem fé, Deus fez. Né? A fertilidade na mulher são 3 dias, mas alguns colocam 5 dias. Então significa que eu devo, né, a relação tem 2 funções, a função da procriação e a função de celebrar uma amizade sadia. Né, uma amizade sadia. Então eu devo ter um filho nesse momento que eu estou psicologicamente falando, eu estou com às vezes não estou com uma boa condição econômica, mas às vezes a condição emocional, a condição de amor, de respeito, de dignidade, é um momento bom, então eu devo gerar. Quando a gente é gerado num momento desse, a gente é uma pessoa saudável, feliz e realizada. Né? Então a palavra de Deus, o jardim, a gente deve fazer o jardim. A gente nasceu, foi criado e foi inventado para um ambiente bom. Quando o ambiente não é bom, a gente adoece. Terminar com essa explicação maravilhosa do Padre Tonho, falando de que as relações conjugais, as relações familiares devem nascer e crescer dentro desse jardim bonito, é que nós nos despedimos de você, agradecendo a sua audiência, a sua participação, essa interação entre nós, tanto aqui do Instagram como do Facebook, interagindo com a gente, fazendo pergunta. Muito obrigado. A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz agradece demais a sua colaboração, a sua interação, a sua participação. Muito obrigado, uma boa noite. Fique com Deus. Vamos concluir rezando a Ave Maria. A Mãe de Jesus, né, trouxe a nós o Salvador da humanidade. Que ela possa interceder ao Pai e trazer a nós, né, muita paz e condição necessária de viver nessa pandemia,
viver na paz, viver no amor. E aproveitar esse momento, nós estamos em casa, para aumentar mais a nossa amizade com Deus, né? Aumentar esse amor a Deus, ter fé para poder superar todas as dificuldades. Vamos concluir rezando. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus poderoso e misericordioso, abençoe-vos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De coração, muito obrigado e uma boa noite. Obrigado ao Marques aqui, nosso companheiro da Pascom, que está nos ajudando nessa transmissão, operando aqui em dois aparelhos, né? Tanto no Instagram como no Facebook.